Livro do profeta Josué, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim, o santo livro. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo, tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés, 2 sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes, Josué, passai diante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo que vos significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Igreja, pode sentar-se com a graça do Todo-Poderoso. Amados, Moisés é usado por Deus para libertar Israel do Egito, libertando o povo do Egito, não ele, mas o Deus que era com ele. A gente tem essa mania, né? Não há igreja A me salvou, me libertou. O pastor B, ele foi usado assim, ele fez e aconteceu. Não fazemos nada, quem faz é Deus, amém? Costumo dizer que não existe oração poderosa, não? Existe oração ao Deus poderoso, amém? Moisés, sendo usado por Deus, liberta o povo do Egito. Quando ele o liberta, pelas mãos do Todo-Poderoso, ele não é autorizado a avançar. Moisés, ele se equivoca, comete um erro, e é direcionado por Deus, mostrando que ele só iria mostrar e ver a terra, mas quem ia diante dele era Josué. Josué fazia parte da geração anterior que havia se distanciado de Deus por conta da incredulidade. Quando eles se afastam de Deus, Josué e Calebe representam, então, ali aquele povo anterior, ao declararem, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele encontra vários obstáculos, dentre eles o rio Jordão. O rio Jordão, eu posso imaginar Josué olhando para o Jordão, e ele fala assim, olha, Moisés ele conseguiu abrir o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho era 10 vezes maior. A estimativa é essa, 9, 10 vezes maior do que o rio Jordão. Se ele conseguiu, eu consigo avançar. E a gente vai perceber que o rio Jordão ele aparece algumas vezes na Escritura. E ele tem uma representatividade bem interessante. Ele vai mostrar as transições de Deus na vida do seu povo, na vida daquele que o serve. Então, nessa primeira aparição, nós temos, como já relatamos, Josué, depois de 40 anos no deserto, ele se encontra com essa dificuldade, com esse desafio, que a gente olha e vê apenas um rio,
Mas quando olhamos para a história como um todo, enxergamos um Josué que era uma espécie de discípulo. Ele não se encontra mais com seu mestre, com o líder de Israel, aquele que relatam que falava face a face com Deus. Quando ele olha aquela situação, ele pode se perguntar: a promessa de Deus falhou? Alguma coisa deu errado? E não é errado, irmãos, nós deduzirmos que Josué tinha medo. Por quê? Quando o Senhor se revela para Josué, segundo o seu próprio relato no primeiro capítulo, como é que Deus fala com ele? Olha, não temas, não pasme, não se espante pelo caminho. Antes medita no livro da lei de dia e de noite, Josué. Josué, tu não recua, tu não dá ouvido às afrontas, porque assim, olha só que palavra maravilhosa, assim como eu fui com Moisés, o meu servo, assim eu sou contigo, Josué. Assim eu sou com você, Josué. Então não teme não. Por quê? Porque eu sou contigo. Então Josué entende aquela realidade e fala: a gente precisa avançar. Deus disse que era comigo. Mas o que é que eu vou fazer diante do Jordão? Josué, sendo usado pelo Senhor, afirma para o povo: olha só, povo, santificai-vos hoje, aleluia, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Se consagre hoje, porque a glória, ela vai chegar. A intervenção de Deus, ela vem de uma forma sobrenatural. Agora, qual que é o problema, irmãos? A gente quer fazer tudo na força do nosso braço. A gente quer tomar todas as decisões, ignorando que hora de decisão é hora de oração. Quando temos que tomar qualquer decisão da nossa vida, você não vai tomar ela com o cérebro, com a mente, você toma com o joelho. Você se dobra diante de Deus e fala: o que o Senhor quer, meu Pai? O que queres de mim, Senhor? Para onde o Senhor quer que eu vá? Olha aqui, eu tenho uma vaga de emprego, eu vou trabalhar meio período, eu vou ganhar 10 mil. É isso que tu queres, Senhor? Me mostra, Pai. Porque na minha decisão é maravilhoso, eu trabalho pouco e vou ganhar muito. Mas isso vai glorificar o teu nome, é a tua vontade, é o teu propósito para a minha vida. Geralmente a gente vai achar que sim, né? Mas não é assim que funciona. Temos que buscar o que tu queres, Pai. Porque sempre vai as nossas decisões à frente. À frente de um ministério, à frente de uma igreja, não tem que estar o pastor. Não tem que estar a liderança. É por isso que a igreja vai entrando em falência cada vez mais. É por isso que se substitui o ensinamento bíblico. Pasme, irmãos, está tornando raro escola bíblica na igreja. Ensinamento bíblico, palavra de Deus, exposição do Santo Livro. Você tem um monte de apresentação. Você tem 30 momentos de oferta, oferta alçada, oferta às primícias, oferta assim, oferta assada, mas não tem a oração, não tem a palavra. Por quê? Perdeu-se a presença de Deus. E o que Josué vai falar? Quando os sacerdotes, aleluia, tomarem a arca e forem andando, aleluia, o Jordão vai abrir. Porque o que tem que ir adiante é a presença de Deus. As promessas se perdem. Muitos perdem o ministério, perdem as suas famílias, porque não vão adiante da presença de Deus. Vão confiando em homens. Esse vai ser o ano da falência da igreja. Que é isso, pastor? Revelação? Não. A idolatria política.
Não é Josué, ele não fala assim, eu vou, povo, e depois vocês vêm comigo. Ele não fala isso, não. É a presença. Quem guia é a presença. Quem vai direcionar para o cumprimento da promessa é a presença. A primeira transição de Deus, mostrada no Jordão, é o caminho para o cumprimento da promessa. Tem muita coisa que Deus falou contigo lá atrás, que tu perdeu pelo caminho, porque tu olhou para o gigante, tu olhou e falou, é impossível isso acontecer na minha vida. Olha, não, você vai dar a luz. Não, eu sou estéril, impossível. Olha só, você vai pregar em todo o Brasil. Eu, quem sou eu? Isso não vai acontecer, não. Olha só, Deus vai te levar em lugares e vai te usar para curar. Eu? Como é que ele vai usar? Aí tu não viu acontecendo naquela hora, o que você fez? Você recuou. Você foi apostatando. Você foi voltando atrás. Você foi sendo tomado pela incredulidade. O Senhor te chama hoje a caminhar após a presença dEle. O Senhor te chama hoje para ser guiado pela presença dEle, irmão. E Ele guia, Ele age. Josué entendeu isso. Não sou eu porque sou o líder. Não. Não sou eu, é a presença. Vai, sacerdotes, pega a arca e leva. O Jordão abre no meio. A primeira transição é a transição para o caminho da promessa. Aquilo que Deus falou contigo no teu quarto. Aquilo que Deus usou profeta para falar contigo lá atrás. Não se perdeu. Só precisa ser reajustado para o caminho da presença. O caminho da presença. Está impossível. Está impossível seguir no ministério. Caminha diante da presença. Mas é impossível perdoar diante da presença. É impossível a minha vida mudar. É impossível eu ser transformado. Vai diante da presença. Deus não está mandando tu ir na frente, irmão. Deus não está mandando tu tomar a decisão. Olha para a presença dele, vai. Santifique-se, consagre. E o tempo passa. Surge o profeta Elias. Elias, biblicamente, ele é tão icônico quanto Moisés. Elias, ele é falado no Novo Testamento como um igual de Moisés. Moisés me escreve 6 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó. Ele ainda escreve um salmo, devia estar com muito tempo livre, né? Ainda bota um salmo ali. Elias não escreve nada. Aparece em cerca de 5, 6 capítulos, mas ele aparece de uma forma muito marcante. Tão marcante que na nossa geração tem 2 lunáticos que se dizem Elias. Mas ele era um homem de Deus. Só que homem de Deus, liderança, não vai caminhar sozinho, porque a obra não pode parar nele. Líder desenvolve líderes. Moisés fez isso com Josué. Elias faz isso com Eliseu. E em 2 Reis 6, Elias vira para Eliseu e fala, Eliseu, fica aqui, fica quietinho, tranquilo, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E eu vou para lá, e de lá eu vou embora. Só que Eliseu, muito ousado, responde para Elias e diz, olha só, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram juntos. Só que eles não foram sozinhos, ainda tinha 50 homens da escola de profeta seguindo Elias. Elias, então, ele toma a sua capa, ele dobra a sua capa e fere a água.
Qual água? Jordão. O que acontece? Abre o Jordão. A semelhança de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, Elias, ele também abre o Jordão. Só que ele fica falando, Eliseu fica. Isso é a versão Vitor e atualizada, amém, irmãos? Fica aqui. Fica aí, Eliseu. Não vou. O que tu quer, Eliseu? Ele podia pedir o que fosse. Ele fala, eu quero a bênção do primogênito. Qual que é a bênção do primogênito, segundo Deuteronômio 21, 15, 16 e 17? É a porção dobrada. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Imaginou Elias olhando. Fiz fogo descer do céu, camarada. Ressuscitei menino. Eu provei lá para a viúva, que é a porção dobrada. A segunda transição mostrada no Jordão é a confirmação ministerial. Aquilo que pode parecer impossível, que a gente olha e fala, não tem como eu realizar. Não tem como eu fazer, porque eu não tenho a autoridade. Eliseu se mostra ousado e fala, eu não vou te deixar. Elias fala, tá bom. Vamos ver se tu me acompanha, Eliseu. Se tu me vires subir, você vai receber porção dobrada. Eliseu começa então a ficar seguindo Elias. Aonde Elias vai para uma casa. Aonde Elias vai orar, eu vou orar junto. Elias vai jejuar, eu vou jejuar junto. Eu não vou parar, porque eu estou debaixo de uma palavra. Quem tem ministério, quem tem um chamado da parte de Deus, não recua, porque sabe aquele que o chamou e sabe que deve perseverar. Foi o que Eliseu fez, eu vou. Eu não vou recuar. Eu não vou parar. Você vai fazer o quê, Elias? Eu vou contigo. Até que vem um redemoinho e leva Elias. E vem carruagem de fogo e separa Elias de Eliseu. E ele olha para aquilo e declara, meu pai, carros e seus cavaleiros. Por que ele fala meu pai? Porque ele estava crendo que ia receber a porção dobrada, a bênção do primogênito. Meu pai, carros e seus cavaleiros. Ele não está impressionado com Elias indo, ele está crendo porque ele viu, ele perseverou. Eu vou receber a porção dobrada. O Espírito que estava sobre Elias está agora sobre mim. Aquilo que Elias fazia, agora eu vou fazer. Provo. Elias vai. E ele vai. E Eliseu está olhando. E vem vindo bem devagar. O quê? A capa. Ele pega a capa. Eu não estou preocupado com Elias. Eu estou preocupado com Deus. Ele pega a capa e fala, onde está o Deus de Elias? Ele bate aonde, irmãos? No Jordão. E o Jordão abre, como quem diz, eu estou bem aqui. Deus confirma o teu ministério quando você persevera no Jordão. Quando você não olha para afrontas, quando você não olha para o que vão dizer. Sabe aquele texto onde as crianças, os jovens, os meninos ficam zombando de Eliseu? Sobe, calvo. Eles não estão zombando da calvície, que é o que a gente geralmente acha que é. Eles estão zombando de Eliseu estar sem o seu mestre. Quando eles falam sobe, não é para subir uma ladeira, é sobe. Tu não é igual a ele?
Sobe. Tu não tem a porção dobrada? Sobe. Tu não diz que Deus fala contigo igual fala com ele? Tu não precisa de homem, tu não precisa de um intercessor, tu não precisa de ninguém no teu caminho. Sobe, 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 calvo. O que acontece? As ursas saem, as 42 ursas saem e matam aqueles meninos, porque eles estão zombando daquele que foi chamado do Senhor. É por isso que eu não me preocupo. E você não deve se preocupar. Se vão zombar, vão escarnecer, vão perseguir, vão tentar parar, quando a obra é de Deus, ela continua. Ninguém pode parar a obra de Deus. Roma tentou parar. Vou matar o fundador dessa obra. Eles vão recuar. Deu ruim. Vou tentar matar os apóstolos, que aí eles vão recuar. Vou matar o diácono, coitado, sobrou até para o diácono. Vou matar o diácono, os servos conseguiram. O que acontece? O evangelho pulveriza e sai para todas as nações e chegou na pavuna. Aleluia! Ninguém pode parar a obra de Deus. A segunda transição é a confirmação do ministério daquele que persevera. E Eliseu vive coisas gloriosas, mesmo em meio a um caos, mesmo em meio à crise nacional. Parte do seu povo estava escravizado e havia uma menina que estava na Síria e ela servia na casa do capitão do exército da Síria. E ele contrai uma doença terrível, que é a lepra. A lepra está muito em alta essa semana. Aquela série, qual o nome? Emergência Radioativa, que relata o que aconteceu em Goiânia em 1987. Você vai vendo a entrevista de uma das sobreviventes, de um dos sobreviventes. Até hoje eles sofrem preconceito. Você é o rapaz do Césio 137? Você é o rapaz da radiação? Você é a mulher da radiação? Não é isso? Por quê? Porque gera medo de morrer. A lepra era isso. Quando alguém pegava a lepra, era considerado impuro, imundo e tinha que ficar afastado. Agora imagina você, o ministro de Defesa do Brasil, pegou radiação e tem que estar afastado. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele fica preocupado, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Aí a menina, de forma simples, e Deus nos usa na nossa simplicidade. Ela vira e fala, então, tem um profeta lá na minha terra. Esse profeta, Deus fala com ele. Deus usa ele. Aí ele fala, então vamos lá ver. Ele chega lá, a gente está falando do ministro da defesa da Síria. O que ele espera? Confete, rojão, fogos, tapete vermelho. Eis aí o capitão do exército da Síria, o grande Naamã. Ele chega lá, Geazi, o moço de Eliseu, vira. Ô Eliseu, o homem está lá fora. O que ele quer? Ele quer ser curado da lepra. Fala para ele. E lá no rio, qual rio, igreja? Qual rio, igreja? Vai lá no Rio Jordão. Mergulha 7 vezes e ele vai ser curado. Geazi sai, aí o capitão Naamã vira, cadê o profeta? Ele sabe quem eu sou? Já viu esse discurso? Discurso soberbo. Eu sou pastor fulano de tal. Eu sou empresário tal.
Eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Só falta falar, sem mim nada podeis fazer. Soberbo. Não. Ó, ele não vem não. Mas ele te deu uma direção. Vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Ele sai de lá. Jordão não são os rios de Abana e Farpar melhores do que esse? O espiritismo é mais fácil. O catolicismo é mais fácil. Parece, é rio, é tudo igual, tem Bíblia também. Não, eu vou lá, eu vou fazer de outro jeito. Não, isso não dá não. Jordão? Para que eu vou lá? É muito sujo. Mas a terceira transição que o Jordão mostra é o lugar de humilhação para recebermos cura e milagre. Vai lá, Naamã. Se humilha. Mas eu sou o tal, tu não é ninguém. Mas eu dou ordem, aqui tu recebe ordem, Naamã. Por quê? Maior é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Contra ele ninguém pode, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem impedirá? Vai lá, Naamã. Mas ele pode me curar agora sim, mas ele requer de você obediência. Não é do teu jeito. Não é como você define. Se fosse do teu jeito, não precisava tu vir aqui. Se humilha. Se dobra. Não, mas eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, então eu tenho direito. Se eu tenho direito, então eu exijo. Deus é meu pai, então ele tem que me dar. Inverteu, irmão? Quem dá ordem é o filho ou é o pai? É o pai. O pai manda, o filho obedece, o pai direciona, o filho se submete. Precisa de cura? Preciso de um milagre, preciso de uma intervenção da face de Deus. Você precisa se humilhar. Não é os humilhados serão exaltados. Como não está escrito, não está? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que se dobrar, aquele que se submeter à palavra de Deus, aquele que se submeter à presença de Deus. Eu não estou falando de se submeter a pastor, liderança, a ministério, não. Eu estou falando de olhar para Deus e falar, tu és o Senhor, o que o Senhor quer eu vou fazer. Ele tem uma intervenção para a tua vida. Ele tem um milagre, ele tem a cura. Se submete. Mas tem outras formas, igual Naamã. Tem outros rios. É só esse. É só no Jordão. Ele mergulha uma. Cadê o milagre? Ele mergulha 2. Ele mergulha 6. Eu imagino ele olhando assim. Pô, nem diminuiu. Deus não faz pela metade. Assim como ele não requer obediência pela metade. Ele quer obediência total. Obedeceu, a intervenção de Deus, ela vem. Deus, ele quer nos curar e nos transformar através dos meios dele. Esses meios de Deus ferem o nosso orgulho, ferem o nosso coração. Não é de forma fácil. Você quer cura? Quero. Quero reconciliação. Quero libertação. O Senhor está pedindo, está dizendo, ordenando, mandando, mergulha no Jordão. E como se não bastasse, ele é curado e Eliseu vai para a próxima jornada. Só que aí, os seus discípulos falam assim, ô profeta, aqui está meio apertado, né? Muita gente, pouco espaço. A gente pode ali arrumar um barraquinho, tem meio metro de terra, a gente vai construir ali um espacinho para a gente ficar ali sossegado, sem perturbar o Senhor. Eliseu vai. Eles chegam lá, humildes, não tem muitos recursos. E é assim, tá? Na igreja é dessa forma.
A gente pode não ter muito recurso, mas Deus provê. E no que Deus provê para eles, eles conseguem uma ferramenta emprestada, ferramenta cara. Qual ferramenta que é? Machado. Eles pegam o machado e começam a quebrar madeira para construir tudo direitinho. Isso está em 2 Reis 6. Só que eles, talvez por excesso de alegria, né? Por muita empolgação, deixam o machado, peça cara, ferramenta cara, cair no rio. Qual rio? Qual rio? Rio Jordão. O machado cai no Rio Jordão. Eles, meu Deus. Ô profeta, é um besteira, o que vocês fizeram? O machado, a gente perdeu o machado. Perdeu o machado aonde? Perdeu aqui, ó. Caiu bem aqui. Deus, Ele quer que a gente seja específico. A gente tem a mania de pecar beça. Aí na hora de chegar e pedir perdão, o que é que a gente faz? Senhor, perdoa os meus pecados. Deus vira e fala, qual, meu filho? De qual pecado tu está se arrependendo? Ah, de todos. Como é que tu pode se arrepender se tu nem sabe qual é o pecado que tu está pedindo perdão, irmão? Seja específico, seja direto. Eu perdi isso aqui. Eu olhei aqui. Eu falei isso daqui. Eu xinguei lá. Foi assim que eu errei. Me perdoa. Onde é que caiu? Eliseu pergunta. Caiu bem aqui, ó. Não tem problema não. Pega a madeira. Pega a madeira e taca aí. E o Deus que sustenta o planeta no meio do nada faz flutuar um machado. O machado levanta, eles ficam impressionados. Ah, pastor, tenho saudade de como era o tempo da igreja. Tenho saudade daquilo que eu perdi, daquilo que eu vivi. Mas a apostasia está tão grande, fizeram da igreja comércio, fizeram da igreja negócio. Aí eu perdi meu casamento, minha vida está destruída. Eu perdi meu familiar, fulano está desviado, está assim, está assado, a minha vida acabou. Mostra para Deus onde é. Porque teve um homem que morreu aonde? No madeiro. Ele morreu no madeiro para te levantar hoje, para te restaurar hoje, para intervir hoje, restaurar aquilo que foi perdido, encontrar aquilo que se foi. Lá no Jordão, o Jordão é o lugar da transição, aonde Deus traz a provisão, aonde Deus traz a restauração daquilo que se perdeu. Eu perdi o machado e o machado não era meu e a unção não era tua, irmão, mas Ele restaura. Eu perdi a intimidade não era tua, foi Ele que te deu, mas Ele restaura, irmãos. Creia nisso. Para de olhar para o passado, para de olhar e falar, perdi e pronto, acabou, está diante de ti. Está bem aqui, Senhor. Restaura, Jesus. Restaura, eu quero de novo, faz de novo. Restaura, Senhor. Restaura. Levando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Perdeu, Ele restaura. Sumiu, Ele recupera. Se foi, Ele renova. Clama. Foi o que o discípulo fez. Ai, meu Senhor, foi embora. Só que as transições, elas seriam inúteis se não acontecesse Mateus 3. Um homem que veio na unção do profeta Elias. Esse homem pregando no deserto. No ano de Tibério César, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes,
veio a palavra de Deus no deserto. Tinha o templo, tinha o sacerdócio que estava corrupto. Meu Deus, acabou. A palavra de Deus, ela não para. A presença pode não estar no templo, porque ele não é contido por templos feitos de mãos humanas. E é o que Lucas fala. No ano de Tibério César, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor no deserto. João começa a pregar e a dizer: arrependei. E João está ali, batiza um daqui, batiza outro dali. Vem o escriba e o fariseu, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E faz aqui e faz ali. Quando ele vê o Filho de Deus diante dele, para ser batizado no Jordão. Ele fala: eu vou te batizar. Eu sou pecador, tu vem a mim, mas eu que tenho que ir até você. Jesus responde: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, me convém cumprir a vontade de Deus. O Jordão é local de transição, mas no Jordão foi ali que Jesus deu início ao seu ministério messiânico. Não existe vida cristã sem passar pelo Jordão. Não existe cumprimento da promessa se não formos após a presença de Deus. Não existe cura, milagre, intervenção de Deus se não nos humilharmos no Jordão. Não existe restauração se nós não formos até o Jordão. Jesus, quando ele chega no Jordão, penso eu que ele começou a lembrar. Lembrar? Sim, porque ele está desde o início. Ele olhou e lembrou: Josué, tu abriu isso aqui quando eu te dei poder. Eliseu, quando Elias subiu, que eu fiz descer a capa, tu perguntou: onde está o Deus de Elias? Eu estou bem aqui, Eliseu. Eliseu, quando tu mandou Naamã mergulhar, eu estava bem aqui, vendo a dureza do coração dele, mas a minha palavra não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. Eliseu, eu vi também um machado ser perdido aqui, mas eu mesmo levantei. Jesus é o Senhor do Jordão. Ele é o Deus das transições. Ali, ele assumiu a nossa culpa e levou sobre si todas as nossas culpas e enfermidades, para que hoje nós passássemos por todas as transições necessárias, glorificando o nome do Todo-Poderoso. Cada um de nós está em algum ponto da jornada do Jordão. Alguns estão à margem, olhando as águas transbordantes, paralisados pelo medo. Deus diz: santifica-te, entra na água, eu vou à frente. Outros buscam confirmação do chamado, como Eliseu. Deus diz: persevere, clame, onde está o Senhor? Eu confirmo e capacito. Outros estão como Naamã, resistindo à humilhação necessária para a cura. Deus diz: desce, obedece, mergulha, eu te curarei. Alguns perderam o machado, a alegria, o chamado, a pureza. Deus diz: clama a mim, eu faço o impossível flutuar. E há os que já atravessaram e precisam levantar pedras e memoriais, e Deus diz: conta às próximas gerações o que fiz por ti. O Jordão não é o fim, é a transição para a promessa. E Cristo já atravessou a nossa frente. Ele desceu as águas do juízo, morreu, ressuscitou e abriu o caminho. A pergunta é: você vai atravessar? Você vai adiante? Jesus já foi. Não estou falando para tu comprar uma passagem igual os famosos fazem, né? E vai lá para Israel e são batizados e agora são crentes. São batizados no Jordão. O Jordão é um símbolo de transição
das transições de Deus na nossa vida. Amém?